Olá! Hoje vamos mergulhar numa nação insular fascinante, lá no Atlântico Sul, a República do Gavileu. Temos aqui connosco, bem, excertos da história do futebol gavileu e também uma página da Futebol Solitário Confusipídia. Exato. A ideia é desvendar a história, a cultura e, claro, as origens do futebol neste país. É curioso, não é? Pensar que já havia futebol lá em 1910. Muito antes de ser profissional. Sim, precisamente. E olha, só para dar um contexto rápido. Gavileu é uma república parlamentarista unitária, ou seja, tem um governo central, um parlamento eleito. Ficou independente de Portugal em 82. E foi um processo bastante pacífico, segundo as fontes. Pacífico, isso é raro. Pois é. A capital é São Tomás, mas a cidade com mais gente mesmo é São Miguel. Tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, elevado, 0,834, e a população, pelo censo de 2022, anda nos 9,8 milhões. E o lema deles é por honra e por terra. Forte, né? Diz muito, sim. E a descoberta foi em 1623. Diogo de Ataíde, certo? Mas o nome nem sempre foi Gadileu. Não. Teve vários nomes. Nova Galiza, Gavilvê e São Tomé. São Gabriel da Ponta Clara. São Gabriel da Gavileia. Até chegar à República do Gavileu. E Gavileu, de onde vem isso? Parece que vem de uma pedra. Uma pedra clara que era muito comum lá e que os primeiros colonos usaram, nas construções. O nome vem da terra, literalmente. Que interessante. E essa ligação à terra, imagino que tenha sido posta à prova. Falaste de um momento definidor. Sim, a invasão espanhola de 1718. A resistência foi liderada pelo Marechal Serafino de Aguiar. Foi um ponto de viragem. A vitória, juntamente com o que as fontes chamam de negligência da coroa portuguesa. Deixaram-nos um bocado por conta própria, então. Exato. E isso fortaleceu muito a identidade local. Tipo, se não formos nós, quem será? Acabou por cimentar essa ideia de serem um povo distinto. Isso levou a mais autonomia, imagino. Levou, sim. Em 1836, com o Tratado de Balteiro, ganharam autonomia como território ultramarino. Basicamente, mais controle interno. Foi um passo gigante rumo à independência que viria muito mais tarde. Essa caminhada longa pela autonomia marca o país. Faz sentido. E assim a identidade foi-se moldando também com quem chegava, né? O século XX trouxe muita gente nova. Precisamente. Primeiro, imigrantes europeus, italianos, alemães, espanhóis. Depois, mais tarde, pessoal das ex-colónias portuguesas em África. Criou-se uma cultura muito, muito rica e misturada. E isso nota-se na comida, aposto. Completamente. Muito marisco, claro. Pratos como a cazuela de mar, o polvo grelhado, pães artesanais, queijos locais. E uma coisa curiosa, as fontes dizem que o vinho local é mais popular que a cerveja. Talvez por essa herança europeia. E na música? Aí, o violão erudito tem um papel central na música tradicional. Ok, cultura rica, identidade forte. E o futebol? Falaste de 1910. Isso é muito cedo. É mesmo muito cedo. As fontes indicam que já se jogava futebol em 1910. O primeiro jogo oficial registado, foi um Olímpico 3, Recreativo Portense 1, a 14 de outubro de 1910, em Malhadais. Olímpico e Recreativo Portense, nomes que são familiares. Pois, e até aos anos 50 era tudo amador. Os clubes viviam dos sócios, do apoio dos comerciantes locais, uma coisa muito ligada à comunidade. E qual foi o primeiro clube, o pioneiro disto tudo? O mais antigo que as fontes mencionam é o Olímpico de Malhadais, fundado em 1887, mas só começou com o futebol em 1908. Quase 20 anos depois. Exato. Mostra como o desporto foi crescendo aos poucos. Por isso é que Malhadais é vista como o berço do desporto lá. E o salto para o profissionalismo, como foi? Imagino que não tenha sido fácil. Não, nada fácil. O momento-chave foi em 1956. Criaram a Confederação Gavileia de Futebol, a CGF, para organizar tudo a nível nacional. O objetivo era, claro, profissionalizar. Mas isso custa dinheiro. Exatamente. Foi um processo caro. E teve um lado triste. Muitas equipas pequenas desapareceram. Não conseguiram aguentar os custos. A primeira Copa Coroa, que era o campeonato nacional, estava planeada para 59, mas só arrancou em 1961. Aí sim, começou a era profissional. Essas transições são sempre complicadas. E hoje em dia? Como é o Gavileu para além do futebol? O que move o país? Bem, hoje a aposta é muito no turismo ecológico.
Tem uma natureza incrível, observação de aves, mergulho com tubarões brancos, principalmente no sul, montanhismo nos Montes Atlantes e Titãs. Parece incrível. E seguro. Considerado muito seguro, sim. Têm forças armadas especializadas, força aérea e naval. A Marinha, aliás, ainda combate alguma pirataria esporádica no sul. E socialmente, a maioria é católica, 92%, e a literacia é altíssima, 99,3%. Aquilo que falámos do IDH elevado, reflete-se nisto tudo. Portanto, o que fica é a imagem de um país com uma identidade muito forte, moldada pela ilha, por uma história de autonomia conquistada de forma pacífica, uma cultura diversa e uma paixão antiga por futebol, muito antes de ser negócio. Uma história singular, de facto. Exato. E deixa-nos a pensar, não é? Será que essa tradição de diplomacia, de pacifismo que marca a história política do Gavileu, será que isso influenciou de alguma forma a evolução ou até o estilo do futebol deles? Mesmo depois de se tornar profissional, competitivo? É uma boa pergunta. A cultura de um país acaba sempre por se refletir nos seus desportos, acho eu. Fica aí a reflexão.